noite, igreja. Eu saúdo e cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se vocês puderem ficar em pé comigo por um momento, eu quero estar lendo, quem quiser e puder abrir a palavra, Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o 31. Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro, que mandes a minha casa paterna, que o mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Estenda as mãos para cá e orem comigo, orem por mim. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua graça nessa noite, Senhor, para que se cumpra, Deus, a tua vontade em relação a essa mensagem, em relação a esse tema, em relação àquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Podem estar se assentando. Essa parábola contada por Jesus, ela nos ensina uma realidade muito importante, muito séria. É a realidade do céu e do inferno. Aqui Jesus contou uma parábola. É verdade que alguns dos teólogos eles têm um pouco de dúvida. Alguns dizem que uma parábola é só uma história contada, outros dizem que é uma história real. Mas independente, quem contou foi Jesus, e o que Jesus fala é verdade. Então, uma das coisas que a gente aprende aqui é que existe sim o inferno. Existe sim o inferno. Outra coisa que a gente aprende aqui é que quem está lá não pode mais sair de lá. Não pode mais nem voltar para cá, para a terra, e nem ir para o céu. Outra coisa importante nós entender aqui, que o homem rico foi para o inferno, não era porque ele era rico. E nem o pobre foi para o céu porque ele era pobre. Muitas pessoas pensam, então, se eu sou pobre, automaticamente eu vou para o céu. Não, não tem nada a ver. E nem porque a pessoa é rica, ela vai para o inferno. Não tem nada a ver. Aqui fala
que ele foi para lá porque ele não se arrependeu. Porque ele não se arrependeu. E uma das coisas que ele fala aqui que remete a nós aqui é o seguinte: ele falou, pai Abraão. Isso significa que ele tinha algum tipo de conhecimento. Ele de alguma forma, ele era religioso. Não era alguém que não conhecia nada sobre Deus. Ele conhecia alguma coisa sobre Deus. E outra coisa que ele pediu ali, mande Lázaro falar para os meus irmãos, testemunhar para os meus irmãos a respeito desse lugar, para que eles se arrependam e não venham para cá, para esse lugar de tormento. O que Abraão aqui no caso respondeu? Os teus irmãos têm Moisés e os profetas. Se nós falar nos dias atuais, quem que é Moisés e os profetas? Moisés é a Bíblia, é a palavra. Então cada um tem hoje a palavra. E os profetas? Talvez hoje, talvez você que ouve, vê, ou ainda está vindo agora, ou ainda vai ouvir na internet essa mensagem, talvez o profeta hoje seja eu na tua vida. Talvez o profeta seja eu dizendo, te arrependa, porque existe sim uma realidade. O inferno é sim uma realidade. E é uma realidade que nos dias atuais é muito pouco falado. É pouco falado porque ninguém gosta de ouvir. É pouco falado porque não atrai pessoas. Chega a ser chato às vezes. Mas faz parte. Faz parte, é uma verdade. Jesus falou muito sobre o inferno. Eu estava estudando ali. Na Bíblia toda a palavra inferno está escrita 30 vezes. 20 vezes no Novo Testamento. Isso, a palavra inferno, fora as outras, né, como, por exemplo, separação eterna, perdição, condenação, né, outros tipos de forma citadas. Então é muito falado na palavra sobre isso. E nós não podemos deixar de falar sobre isso. Então agora eu quero pedir que os irmãos coloquem ali no Data Show Mateus 5. Ali em Mateus 5 conta, vamos ler. Mateus 5, do 27 ao 30. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Interessante que o contexto dessa citação de Jesus, foi Jesus que falou isso aqui, estava falando ali do adultério, está falando da imoralidade, está falando de uma situação que é tão normal nos dias atuais, mas que Jesus não chamou de normal. Ele levou tão a sério que ele disse: se preciso for, corta fora um membro do teu corpo, mas vá para o céu e não seja lançado teu corpo todo no inferno. No Evangelho de João, no capítulo 5, conta a história que tinha um poço de Betesda. E ali nesse poço, todas as pessoas doentes, todos os tipos de doenças que elas tinham, elas ficavam ali porque se cria, na época, que de vez em quando vinha um anjo e sacudia a água ali, e a primeira pessoa
a se lançar dentro do tanque, ela era curada. E um dia Jesus foi para lá, dar uma voltinha, e viu um homem que estava lá, e Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos, paralítico ali, deitado numa cama. E Jesus pediu para ele: você quer ser curado? Aí ele falou: não tem ninguém que me lança, que me joga no tanque quando o anjo vem. Aí Jesus curou ele. Jesus curou ele. E lá no versículo 14, aí Jesus curou ele e ele foi para casa. Versículo 14 fala assim, João 5,14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Todos os teólogos concordam que o que pode ser pior do que 38 anos paralítico para um homem? O que pode acontecer de pior para alguém? É ir para o inferno. Todos os teólogos e estudiosos concordam com isso. E também concordam que nesse caso aqui, a paralisia do homem era consequência de pecado. Não é sempre que é assim, mas nesse caso aqui é consequência de pecado. Então ele disse: você está curado, mas não volte mais a pecar, para que não lhe aconteça algo pior. Salmo 9, capítulo 17, diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, qual é o objetivo de eu estar falando para vocês sobre o inferno? Qual é o objetivo? É apontar uma realidade, que o inferno existe, para depois, então, apontar um caminho para não ir para lá. Porque pregar o evangelho não é levar as pessoas para o inferno, é tirar as pessoas do inferno. Só que como alguém vai sair do inferno se nem sabe que o inferno existe ou se nem considera essa realidade? Eu ouvi um dia alguém comentou que estava evangelizando alguém do trabalho e falou assim: olha, Jesus pode te salvar. E a pessoa perguntou: salvar do quê? Então, muitas pessoas nem sabem que precisam ser salvas, nem sabem dessa realidade. Então eu expus isso, e algo que às vezes pode até parecer duro ou ruim de ouvir, mas não é para condenar ninguém, muito pelo contrário, é para que cada um, entendendo essa realidade, ouça as promessas do Senhor de salvação, porque Jesus tem salvação para cada um de nós, e daqui um pouco a gente vai estar falando sobre isso. Mais uma coisa interessante que Jesus falou em Mateus 23, 33. Jesus falou isso, ó: serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Quem mais falou do inferno foi o próprio Salvador. Ele foi quem mais falou. Mateus 10, 28. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto o corpo, tanto a alma como o corpo no inferno. Até outro dia o pastor Abel, ele relembrou na pregação uma coisa que o nosso saudoso pastor Álvaro falava. O pastor Álvaro falava assim, que as pessoas muitas vezes tem pessoas que vêm para a igreja, não é porque amam a Jesus, é de medo de ir para o inferno. E isso é uma verdade para quem já é um cristão há algum tempo.
para quem já conhece a Cristo, não deveria ser assim. Mas nós não podemos esperar que alguém que não conhece a Cristo o ame. Quem não conhece a Cristo tem que ter sim medo de ir para o inferno. Porque como é que vai amar alguém que não conhece? E o conhecimento de Cristo, o conhecimento de Jesus, ele é gradativo. É de acordo com ele vai se revelando, conforme a gente vai o conhecendo, a gente começa a o amar. Eu mesmo, quando vim para a igreja, quando eu fui convencido, conforme dizem em João, no Evangelho de João, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu fui convencido do pecado e do juízo, eu me pelava de medo de ir para o inferno. E foi isso que me fez buscar Deus. Hoje não. Hoje eu não tenho medo do inferno. Hoje eu venho para a igreja porque eu amo o Senhor. Porque eu conheço o Senhor. Mas nem sempre foi assim. Por um período de tempo foi diferente. Eu precisei ter medo, sim, de ter a minha alma lançada no inferno. Isso que me levou a buscar, a conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Outra coisa interessante que eu estava lembrando hoje, principalmente em relação a gente que prega a palavra, pastor Abel, pastor Aurélio. Mateus 23:13. Pode colocar lá para a gente ver o que está escrito em Mateus 23:13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. A partir do momento que a gente se nega a falar de uma verdade, a gente está impedindo as pessoas de entrar no reino. E que não seja eu que impeça alguém de entrar no céu. Pelo contrário, tudo que eu puder fazer para ajudar, para contribuir, para que todos sejam salvos, eu quero fazer. Vamos ler Marcos, capítulo 16, 15 e 16. Marcos, capítulo 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Em algumas traduções diz: quem não crer já está condenado. Condenado ao quê? Ao inferno. Então o que acontece? A gente está pregando o evangelho hoje para que cada ouvinte creia e seja salvo. Domingo que vem a gente vai ter batismo. Olha que oportunidade. Você crê hoje, domingo já se batiza. E daí vem o tema da minha mensagem: do inferno para a glória. Aleluia! Quem pode dar um glória a Deus aí? João 3,16 fala assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a partir do momento que você ouve as boas novas, a boa notícia do Evangelho, você só vai para o inferno se você quiser. A partir do momento que você conhece a verdade, você pode decidir pela salvação que Cristo nos propôs. O inferno foi Deus que fez, mas Deus não fez o inferno para os seres humanos. Mateus 25, do capítulo 26, fala assim, ó: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, quando Deus criou o inferno, Ele não criou o inferno pensando nos seres humanos. Ele criou o inferno para o diabo e para os seus anjos, que já haviam ser rebelado contra Deus na época que Deus criou o inferno. Então foi com esse objetivo que o inferno foi criado,
Mas a partir do momento que o homem decidiu seguir, a instrução do Satanás e caiu, e o pecado entrou na natureza humana, e o homem decidiu rejeitar tão grande salvação que nos é proposta, esses também irão para lá, infelizmente. Mas 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, mostra muito claramente, o que Deus quer a nosso respeito. 1 Timóteo 2, capítulo 3 e 4 diz: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o Senhor quer que todos sejam salvos, todos. E a misericórdia do Senhor foi demonstrada várias vezes em textos bíblicos, em passagens bíblicas. No Evangelho de João 8, conta a história que Jesus estava ensinando no templo, bem de manhã cedinho, e trouxeram ali diante de Jesus uma mulher que tinha sido flagrada em adultério. E a lei de Moisés, a Bíblia diz que se isso acontecesse, a pessoa deveria ser apedrejada até a morte. E eles chegaram para Jesus e falaram: e aí, Jesus, vão tocar a pedra nela? Não. Jesus disse: quem não tem pecado, então que atire a primeira pedra. E ali no versículo 10 e 11 de João 8, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhes: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhes Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Então isso é uma história muito clara de que, independente do teu pecado, independente do que você fez, se você se arrepender, Jesus diz: eu não te condeno, vá em paz e só não peques mais. Eu te perdoo, mas não peques mais. Lucas 18, do 10 ao 14. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então o que nós precisamos, meus irmãos, é nos humilhar, é nos arrepender diante do Senhor, diante daquele que pode nos salvar, diante daquele que pode nos livrar das nossas culpas e pecados. Porque cada um de nós se conhece. Não vamos ser hipócritas, irmãos. Nós pecamos todos os dias. Então vamos buscar essa misericórdia, vamos buscar com humildade esse perdão que o Senhor está disposto a nos perdoar sempre. Outro exemplo muito interessante, até a pastora Socorro pregou no outro dia, da mulher samaritana, né? Ela ia buscar água num horário, na hora do meio-dia, porque ela não queria encontrar ninguém
Porque Jesus falou que ela já tinha 5 maridos. Ela era uma mulher mal falada. Então ela era emocionalmente destruída. E era uma mulher pecadora. Mas Jesus se importou tanto com ela, que mandou os seus discípulos ir comprar alimento para poder ter um momento com ela e salvar aquela vida. E foi o que aconteceu. Aquela mulher foi salva. A partir dali ela nunca mais foi a mesma. E essa salvação também está à nossa disposição. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, conta ali um acontecimento que Paulo e Silas estavam pregando numa cidade, e ali tinha uma mulher que era possuída por um demônio, e o espírito que estava nela era de adivinhação. Então aquela mulher, ela adivinhava as coisas. Ela adivinhava qualquer coisa. E os donos dessa mulher ganhavam muito dinheiro com isso. Vamos dar um exemplo, que alguém perdesse a carteira e não conseguia achar. Iam, consultavam essa adivinha e o espírito que estava nela adivinhava onde estava, e os donos dela recebiam a recompensa. E assim, poderíamos usar vários outros exemplos. E Paulo e Silas ali, e esse espírito que estava na mulher falava: olha, esses aí são filhos do Deus vivo. E Paulo olhou para ela e falou: o espírito mal sai dela, expulsou o demônio dela, e ela perdeu então esse poder de adivinhação, e os donos dela então não deram mais ter lucro com isso. Isso deixou eles muito irritados. Quer deixar alguém irritado, mexe com as suas finanças. E então eles foram lá, eram pessoas provavelmente influentes, e fizeram um movimento, acusaram eles de estar causando tumulto, e mandaram eles prender eles, colocar na cadeia, e falaram para o carcereiro: coloca lá na cadeia mais fechada que tem, prende eles lá. E assim aconteceu. E Paulo e Silas, além de ser preso, levaram uma camada de pau. Apanharam, mas apanharam. Coisa que nos dias atuais não acontece mais. De tanto que apanharam. De sangrar as costas. Tanta lambada. Mas eles estavam tão felizes por terem apanhado por causa do Evangelho, que de noite começaram a cantar e louvar o Senhor lá na cadeia. E a Bíblia diz que veio um grande terremoto lá e quebrou tudo, caiu as cadeias dos pés e das mãos e abriu as portas. E quando o carcereiro viu que as cadeias estavam abertas, ele sabia que se os presos fugissem, ele seria decapitado, ele e a família toda. Então ele imediatamente já pegou a espada e ia se suicidar. E Paulo gritou: não faça isso contigo mesmo. Ninguém fugiu, estamos todos aqui. Aí, no versículo 30 e 31. Atos dos Apóstolos 16, 30 e 31. Então, o carcereiro, no caso, levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Então, mais um exemplo maravilhoso de que há salvação para qualquer um. Seja para um carcereiro, seja para um cobrador de impostos como Zaqueu, seja para alguém que foi apanhado em adultério, seja para quem for, há salvação. Se você se arrepender, se humilhar e buscar, há salvação. Mas tem a forma certa de ser salvo. Tem a forma certa de ser salvo. Romanos 10, capítulo 2 e 3. O apóstolo Paulo, ele está dando um exemplo em relação aos seus parentes, aos judeus. Olha o que Paulo fala: porque lhes dou testemunho do que eles têm zelo por Deus. Eles são zelosos por Deus. Porém,
não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam a que vem de Deus. Então tem o jeito certo de ser salvo. E o jeito certo é esse que a gente está explanando para você hoje. Que é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Não tem um outro jeito, não há outra forma. Existem muitas religiões e filosofias. Tem até um ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus. Mas isso não é verdade. Nem os judeus, que são zelosos, muito mais zelosos que às vezes que nós talvez, mas pelo fato deles fazer do jeito errado, querendo fazer da justiça deles, pela obediência deles, pelo cumprimento da lei deles, por fazer aquilo que eles acham certo, eles não são aceitos por Deus dessa forma. Romanos 10, no capítulo 9, fala: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Parece tão fácil, né? E de certa forma é. Mas ao mesmo tempo, Jesus fala que poucos escolhem essa porta estreita, esse caminho difícil. Então, mesmo sendo fácil, muitos não querem, muitos têm rejeitado essa salvação. Lá em Atos capítulo 2, Pedro pregando lá depois do Pentecostes, para a grande multidão, começou a expor os acontecimentos, citou o Antigo Testamento, o plano de Deus, as profecias a respeito de Jesus, e foi falando, e ele falou assim: ó, esse Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, esse foi o que o Pai escolheu para ser o Salvador. E alguns deles, convencidos pelo Espírito Santo, caíram em si do que eles tinham feito. E no capítulo 38, e perguntaram para Pedro: varãos, irmãos, o que vamos fazer agora? Depois de ter feito, né, uma maldade dessa, de ter cometido um erro tão grave, de ter matado alguém, matado um escolhido do Senhor, o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? E no capítulo 38 de Atos 2, ele diz: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Mesmo um assassino, se arrepender de verdade, crer no Senhor, for ser batizado, ele recebe o perdão e o dom do Espírito Santo. E eu quero estar lendo mais um exemplo aqui do que acontecia, do que aconteceu e que deveria acontecer nos dias atuais. Aconteceu lá na igreja de Atos 19, Atos capítulo 19, versículo 18 e 19. E muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Então o que acontece? Naquele tempo, quando eles criam, eles confessavam os seus pecados. Muitos confessavam publicamente os seus pecados. E hoje, parece que as pessoas não querem mais confessar seus pecados, querem esconder. A gente consegue imaginar a pessoa chegando e falando assim: olha, eu confesso, há 5 anos atrás eu matei um cara e escondi lá, joguei lá no rio, dentro do rio, amarrei uma pedra e joguei no rio. Nunca ninguém descobriu. Mas hoje eu estou confessando porque eu quero ser perdoado. Imagina alguém chegar e falar assim: olha, há 15 anos atrás eu traí minha esposa e eu tenho um filho fora do casamento. Ninguém nunca descobriu.
mas eu quero confessar porque eu quero ser perdoado. Não muito tempo atrás, primeiros anos que eu estava na igreja, eu lembro, às vezes o pastor Álvaro contava, ou às vezes até, na época tinha o pastor Nelson, ele falava assim, vamos lá na irmã fulana quebrar lá tudo o santinho dela, que ela se converteu agora e ela não quer mais, ela pediu para vir buscar e quebrar, ou queimar, enfim, como aqui eles faziam com os livros de bruxaria, os ídolos. Faz muito tempo que eu não vi mais alguém trazendo um saco cheio de santinho para destruir. Não sei o que acontece, se está lá ainda ou o quê. Mas isso faz parte. Quando a gente se arrepende, a gente tem que abrir mão dos ídolos. A gente tem que abrir mão das crenças erradas. A gente tem que abrir mão e confessar os pecados. E ser sim perdoados daí. Os irmãos do grupo de louvor, se quiser já vim chegando. E olha que versículo maravilhoso para trazer paz e esperança, que está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida, do inferno para a glória. Amém, meus irmãos? O filho pródigo resolveu sair de casa, pediu sua herança e fez tudo o que tinha vontade. Absolutamente tudo o que ele teve vontade de fazer, ele fez. Mas chegou um momento que acabou o dinheiro, que acabou os amigos, que acabou tudo. Aí ele lembrou da casa do pai. Aí ele lembrou que na casa do seu pai não faltava nada. Na casa do pai tinha segurança, na casa do pai tinha comida, na casa do pai tinha tudo que ele precisava. E ele decidiu, ele tomou uma decisão: vou voltar para casa, vou me arrepender, vou pedir perdão e vou dizer, pequei contra Deus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. E eu acredito que todos já conhecem a história, que o pai estava lá, de braços abertos, esperando. Abraçou ele mesmo sujo, abraçou ele, colocou um anel no seu dedo e disse, venha meu filho. Talvez alguém que me ouve hoje, também um dia saiu da casa do pai, mas o pai diz, vem que eu estou de braços abertos esperando, para te chamar de meu filho. Isso mostra o amor, a graça e o perdão de Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, se tem alguém nessa noite que quer se arrepender, se tem alguém nessa noite que quer essa tão grande salvação, que reconhece que precisa dessa tão grande salvação, aproveite a oportunidade.